dizer que a nossa matriz dinâmica, então, que é a nossa transformação de Lorentz, né? Agora eu estou em duas dimensões, agora tem um parâmetro só, então vamos colocar exponencial de I, né? Vamos colocar aqui o parâmetro, que aí geralmente é o parâmetro que vai chamar aqui de ômega. É a transformação de Lorentz. Agora é só x por t. Nós não temos, não podemos fazer rotação em uma dimensão espacial. Então a gente só tem o boost, né? Então vamos colocar aqui, isso aqui vai ser o nosso gerador, então vai ser a nossa matriz, né? Então a gente vai ter, vou colocar assim, então vamos ter exponencial, vamos expandir isso aqui em primeira ordem, então vai ficar, vou fazer até, vale a pena colocar, depois a gente pode colocar o I, vamos fazer logo o I, exponencial. A nossa transformação de Lorentz, eu vou escrever dessa forma, exponencial de I, aí eu tenho um gerador apenas, só vou ter o gerador dos boosts, né? Vou poder fazer rotação, não tem rotação, só rotação no plano dx, né? Vamos colocar assim. Só que de uma maneira mais simples de fazer isso, mas vamos fazer essa ideia. Então, vamos olhar as propriedades dessa matriz aqui. Nós teríamos, se a gente expandir isso aqui em primeira ordem, vai ficar 1 mais I ômega G transposto, eta 1 mais I ômega G, expandido em primeira ordem, igual a eta. Vai ficar eta igual a eta, vai ficar I, vai ficar G transposto, eta mais eta G igual a zero. A nossa matriz G transposto, eu não sei quem é, né? Então, eu não sei, vamos botar a nossa matriz G. A nossa matriz G, vamos dizer, vai ser alfa, beta, gama, delta. Então, G transposto vai ficar alfa, gama, beta, delta, vezes 1, 0, 0, menos 1, mais 1, 0, 0, menos 1. Alfa, beta, gama e delta. Igual a zero. Então, essa primeira matriz aqui vai ficar alfa menos gama, beta menos delta. Mais a segunda matriz vai ficar alfa, beta menos gama menos delta. Igual a zero. Então, alfa mais alfa igual a zero, né? Então alfa igual a zero. Isso. Beta, gama igual a menos beta, beta igual a menos gama e delta igual a zero. Então a gente tem essa matriz aqui, ó, gerador do grupo de Lorentz, é essa matriz, 0, 1, menos 1, 0. Vai sobrar apenas isso aqui, 0, beta, menos beta, 0. Então, estou escolhendo esse gerador que posso tomar beta igual a 1, né? Estou pegando essa matriz aí proporcional, então a base, vou pegar como matriz base 0, 1, menos 1, 0. Quer dizer, no fundo, meu gerador é beta vezes isso. Então, qualquer, né? A base é essa aqui. Então, vamos dizer, nosso gerador é isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui, então. Então, se nós fizermos uma transformação de Lorentz, o que a gente vai ter que fazer vai ser exponencial de I ômega G. Então, essa matriz tem a seguinte propriedade: o quadrado dela é igual a menos ela. Aí você vai levar o quadrado e ficar 0, não, vai ficar menos a identidade. Deixa eu ver. Vai ficar ela vezes ela. 0, 1, menos 1, 0. Então, G2 vai ficar menos 1, 0. 0. Então dá menos a identidade. No fundo, essa matriz aqui é a matriz I sigma Y. Então o quadrado dela é menos 1. Aí, claro, G3 é igual a menos G. Aí G4, se eu multiplicar por G, vai ficar menos G2, vai ficar a identidade. Isso? Então essa matriz tem essa propriedade, as potências, né? A
quer dizer, G2 é menos 1, G3 é menos G, e G4 é G3 vezes G. Então vai ficar menos G2, que é 1. Então vai ficar identidade, vou botar assim, identidade, mais I ômega G, mais 1 meio, aí vai ficar menos I, vai ficar menos 1 meio, vai ficar 1 meio de I ao quadrado, menos 1 meio. Ômega 2, G2, é menos a identidade, vai ficar mais G2 vezes a identidade. Aí o termo, terceira potência, vai ficar 1 sobre 3, aí vai ficar I3, I3 é menos I, ômega 3. E aí G3 é menos G. Então vai ficar mais G. Aí depois 4. 1 sobre 4 fatorial. E 4 é 1. Ômega 4. G4 é 1. Então a gente já começa a ver uma certa regularidade. Os termos pares, né? Vão estar sempre com a matriz de identidade. Vai ficar 1 mais ômega 2 sobre 2, mais ômega 4 sobre 4, que é, eu acho que é justamente o cosseno hiperbólico. Cosseno hiperbólico de ômega vezes a identidade. O segundo termo é mais meio mesmo? O segundo termo? É. Meio de ômega quadrado 1? E o 2 é menos 1. Ah, ok. Mas o G2 também é menos 1. Então, a série do cosseno hiperbólico é justamente o cosseno hiperbólico de 0 é 1. Aí a derivada é o seno, que é 0. Aí depois a derivada do seno e cosseno, que não tem sinal mesmo, é cosseno, seno, seno, cosseno o tempo todo. Então a série não é alternada aqui dentro do cosseno. Então, tá certo. E depois, o termo aqui vai aparecer um I, aí vai aparecer o G, né? E o ômega vai aparecer ômega 3 sobre 3 fatorial, ômega 5 sobre 5, vai aparecer a série do seno hiperbólico. Cosseno, seno hiperbólico de ômega vezes G. Deixa eu pensar aqui se vale a pena. Talvez a gente possa definir as transformações de Lorentz sem esse. Vamos fazer o seguinte, vamos definir sem o I. Porque já que está dando cosseno e seno, não precisa de. Vou definir assim. Então não importa, eu tenho que definir a minha transformação de Lorentz, ela vai ter que ser parâmetro e gerador. Eu só coloco o I aqui, né? Se a gente quiser ter alguma coisa hermitiana, unitária. Essa matriz G, vamos dizer assim, o G d'Agar, essa matriz é simétrica, então G d'Agar é menos G. Né? Então se eu colocar o I, ela fica uma transformação unitária. Mas como o grupo não compacta, a representação unitária, a dimensão é infinita, né? Então vamos deixar assim, ômega G. Então vamos tirar esse I. Então não vai ter esse I hora nenhuma, porque eu não vou ter que. Esse I não vai aparecer hora nenhuma. Vai ficar cosseno hiperbólico, mas sendo hiperbólico de G. Agora aí já muda o sinal, não? Oi? Aí já muda o sinal, se tirar o I. Talvez tenha que botar menos seno hiperbólico, né? Se eu tirar o I, exatamente, vai ficar 1 mais um ômega G. Isso. Aí, quando eu pegar o termo ômega 3 é menos G. Isso? É. Se eu tirar o o G é 1, tá certo. Vai ficar assim, vai ficar G, é o G, tá certo. Se eu não colocar o I, porque aí o sinal não vai se recuperar, porque o G3 é menos G. Então daí a série do Mas o meu quadrado vai ficar quadrado. assim. Oi? Eu falar 1 mais ômega G menos meio ômega quadrado. Isso. 1 mais ômega G, exatamente. Aí vai ficar menos meio. E aí o ômega 4, aí o ômega... O ômega 4 é mais. Não, digo, as potências ímpares, né? A primeira vai dar ômega G, tá certo? Aí depois vai ficar ômega 3, quando eu pegar a terceira potência, vai ficar menos G, né? Menos G. Vai ficar ômega menos ômega 3, que não é bom, porque eu queria que a série do seno hiperbólico não é uma série alternada, a série do seno hiperbólico também é seno, cosseno, seno, é tudo com o mesmo sinal. Então talvez seja bom, deixa eu ver se vai entrar. Vamos deixar esse. Deixa eu ver aqui. Tá certo, é isso mesmo, porque a gente está. Sem dúvida, o gerador é 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, que é a coisa
Quer dizer, não é... Ah, peraí, estou vendo aqui. Porque observar se eu deixar assim, estranho, porque 0, 1, menos 1, 0, isso não é besteira, mas eu acho que não, porque 0, 1, menos 1, 0 é uma matriz antissimétrica. Então isso deveria estar gerando rotações. Né? Eu acho que deve ter alguma coisa. Deixa eu voltar aqui um instantinho só. Quando a gente pegou lá em cima, a gente tinha essa relação lambda transposto, posso dizer que eu tenho errado aqui, lambda transposto, eta lambda é igual a eta. Então a minha matriz ficou identidade mais ômega g transposto, pegando em primeira ordem, eta 1 mais ômega g igual a eta, tá certo. Então o ômega cancela, fica g transposto eta mais eta g igual a 0. Então a matriz G nós tomamos alfa, beta, gama, delta. Então ficou a matriz G transposta é alfa, gama, beta, delta. Vezes zeta, 1, 0, 0, menos 1. Legal. Mais zeta, 1, 0, 0, menos 1. Alfa, beta, gama, delta. Né? Tá certo. Igual a 0. Então, tá. Vamos fazer o primeiro produto aqui. Vai ficar alfa menos gama, beta menos delta, mais alfa, beta menos gama menos delta, igual a 0. Ai, meu burrice. 2 alfa igual a 0, 2 delta igual a 0, mas não é beta igual a menos gama, é menos gama mais beta igual a 0. Então, beta é igual a gama. Então, a matriz não é simétrica, é simétrica. Está tudo errado. Então, essa matriz é a matriz sigma x. Então, G é isso, G2 é identidade, G3 é G, G4 é identidade e assim vai. Então, quando a gente expandir agora, vai ficar exatamente expandindo isso aí, vai dar exatamente cosseno e seno. Quando a gente fizer a expansão, né, a potência vai ficar 1 de identidade, mais depois o termo G2 vai ser identidade, o termo G4 vai ser identidade, vão ser as potências de ômega sobre os fatoriais, vai dar a série do cosseno hiperbólico. E na parte do G vai dar a série do cosseno hiperbólico. Então, se nós elevarmos essa matriz aqui, isso aqui vai ficar cosseno hiperbólico de ômega vezes a identidade, mais seno hiperbólico de ômega vezes G. Então vai ficar o cosseno hiperbólico de ômega, seno hiperbólico de ômega, seno hiperbólico de ômega, cosseno hiperbólico de ômega. Certo? Vai ser cosseno hiperbólico vezes a identidade, mais seno hiperbólico vezes G. Mas G só fica fora da diagonal. Então, isso significa que se a gente for fazer as transformações lógicas, a gente vai ter x0', x1'. Vamos lá. Cosseno hiperbólico de ômega, seno hiperbólico de ômega. Seno hiperbólico de ômega, cosseno hiperbólico de ômega. x0, x1. Claro que depois, a gente quiser escrever a transformação de Lorentz, a gente vai poder pegar. A gente vai ter que colocar x0', vai ser cosseno hiperbólico de ômega, x0, mais seno hiperbólico de ômega, x1. x1' vai ser seno hiperbólico de ômega, x0, mais cosseno hiperbólico de ômega, x1. Então, essa é a transformação de Lorentz em duas dimensões. Aí aqui a gente pode, se quiser, fazer aquela interpretação V sobre C, vou tomar x0', e boto o cosseno hiperbólico de ômega. Eu boto o seno hiperbólico de ômega, talvez, limpar o cosseno, vai ficar cosseno hiperbólico de ômega em evidência. Vai ficar cosseno hiperbólico de ômega, x0, mais a tangente hiperbólica de ômega, vezes x1. E o x1'
De novo, eu vou botar o cosseno hiperbólico de ômega em evidência. Vai ficar tangente hiperbólico de ômega, x0 mais x1. Muito bem. Aí a gente pode, o cosseno hiperbólico de ômega é sempre maior do que 1. Então a gente vai interpretar, a gente pode pensar assim, a tangente hiperbólica de ômega está sempre limitada entre menos 1 e mais 1. O grafo da tangente hiperbólica é isso aqui, né? Entre 1 e menos 1. Então interpreta a tangente hiperbólica de ômega como, digamos, menos v sobre c, digamos assim. E aí, se eu conheço a tangente hiperbólica, né? Eu tiro o cosseno hiperbólico. Né? Tangente hiperbólica é o seno hiperbólico sobre o cosseno hiperbólico. Vamos chamar isso aqui, é a tangente hiperbólica. Eu vou chamar isso aqui só de um metro. Então a gente vai ter cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado igual a 1. Então, cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, que é menos beta 2 cosseno ao quadrado igual a 1. Então 1 menos beta 2 é o cosseno hiperbólico ao quadrado igual a 1. Eu tiro o cosseno hiperbólico ao quadrado igual a 1 sobre 1 menos beta 2. A gente tira o cosseno hiperbólico, ele é sempre maior do que 1, é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos beta 2, que eu vou interpretar como gama. Então, se a gente tomar isso aqui como sendo menos v sobre c, aqui fica x0 menos v sobre c, que eu chamo de beta, x1. E aqui fica o fator gama, que é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos beta 2. Aí aqui fica gama, e aí aqui fica x1 menos v sobre c, x0. Não é isso? Então, a coisa fica, a gente vai justamente as transformações de Lorentz. Estou só mostrando que isso aqui a gente pode recompor de tal maneira, obter as transformações de Lorentz visuais. Mas para a gente não precisa, a gente não está interessado na v sobre c, a gente está interessado em ver a estrutura das transformações de Lorentz. Muito bem. Então, isso aqui é como a gente faz as transformações de Lorentz em duas dimensões. Vou apagar isso aqui. Agora, vamos passar para o cone de luz. Passar para o cone de luz. Então, x0' mais x1' sobre raiz de 2. Se eu somar x0' mais, então vai ficar cosseno hiperbólico mais seno hiperbólico, x0 vai ficar cosseno hiperbólico de ômega mais, seno hiperbólico de ômega. Vamos fazer o seguinte aqui, vou até escrever de uma outra maneira, vou botar já assim, ó. x0', quem é o cosseno hiperbólico? É elevado a ômega, mais é elevado a menos ômega sobre 2, x0. Mais seno hiperbólico é a ômega menos é a menos ômega sobre 2x1. Então vamos lá. O exponencial de ômega sobre 2, então vou ter é a ômega sobre 2, é a ômega sobre 2, vai pegar o x0 mais o x1. E o E a menos ômega sobre 2 vai pegar um x0 menos x1. Esse é o x0'. Vamos pegar o x1'. Então a gente vai ter seno hiperbólico exponencial de ômega menos ômega sobre 2x0. E aqui mais cosseno hiperbólico exponencial de ômega exponencial de menos ômega sobre 2x1. Então, fazer igual aqui, pegar exponencial de ômega sobre 2. Vai ficar x0 mais x1. Exponencial de ômega menos ômega sobre 2 vai ficar menos x0 mais x1. Vai ficar, bota um sinal menos aqui. Bota o menos exponencial, vai ficar x0 menos x1. Deixando assim. Agora, x0 mais x1 é raiz de 2x mais. Então vai ficar assim, deixa eu botar aqui,
x0 linha vai ficar exponencial de ômega sobre 2, mas vai ficar uma raiz de 2 x mais. Então, a raiz de 2 vai ficar assim. 1 sobre raiz de 2, vai ficar exponencial de ômega sobre raiz de 2 x mais. Isso aqui, x0 menos x1 é raiz de 2, x menos vai ficar mais, a exponencial de menos ômega sobre raiz de 2, x menos. E o x1 linha vai ficar exponencial de ômega sobre raiz de 2, x mais. E aí menos exponencial de menos ômega sobre raiz de 2, x menos. Então, está vendo essas transformações de Lorentz aqui. Agora, se eu somar x0 linha mais x1 linha sobre raiz de 2, e quando eu somar x0 com x1, essa parte aqui se cancela. Então, vai ficar exponencial de ômega sobre raiz de 2, exponencial de ômega sobre raiz de 2, vai ficar raiz de 2 exponencial de ômega. Mas com esse raiz de 2 cancela, vai ficar exponencial de ômega x mais. Que isso aqui é justamente x mais i. E se eu pegar x0 linha menos x1 linha sobre raiz de 2, eu vou subtrair, então vai ficar menos ômega, vai ficar menos, né? Esse cancela e esse aqui se soma com esse. Então vai ficar um 2, com raiz de 2, vai ficar raiz de 2. Tá certo? Então vai ficar raiz de 2, que vai cancelar com esse raiz de 2, vai ficar menos ômega x menos, que é o x menos linha. Então o que a gente observa é o seguinte: com as transformações de Lorentz, x mais e x menos não se misturam. Então, a coordenada x mais, ela tem peso, ela se transforma, né? Desculpa, ela não se mistura. Então, qualquer transformada de Lorentz vai ser, como se ela tivesse uma transformação de Lorentz com peso 1, em carga 1. O gerador vale 1 para x mais e o gerador vale menos 1 para x menos. Então, por isso até que o produto x mais e x menos é invariante de Lorentz. ds2, justamente ds2, tem que ser invariante de Lorentz. ds2 deu para nós 2 dx mais dx menos. Então, se eu fizer uma transformação de Lorentz, as exponenciais se cancelam, então fica ds linha ao quadrado. Então, realmente, o elemento de linha invariante. Então, o que a gente observa é que qualquer vetor, eu posso fazer isso agora para qualquer vetor. Se eu pegar um bivetor Vmi, e aí definir V mais e V menos, a componente mais se transforma sempre assim, a componente menos se transforma sempre assim. Então, nós vimos que fica a transformação dos vetores. Deixa eu apagar aqui. Agora, vamos dar uma olhadinha. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Se eu pegar essa grandeza aqui, se eu pegar um espinor psi barrado gama mi psi, nós sabemos que isso aqui se transforma como um quadro de vetor. Vou colocar assim, deixa eu ver se ficaria bem a gente escrever assim. Então, vamos escrever dos dois lados. Vamos fazer o seguinte: isso aqui, então vamos dizer assim, vamos pegar a componente V0. V0 é psi barrado gama zero, então vai ficar psi dagger psi. E o V1 é psi dagger gama zero gama 1 psi. Estou pegando um quadro vetor, que é formado por dois. Por que eu quero fazer isso? Para saber como os espinores se transformam sob transformações de Lorentz. Quer dizer, já que eu sei como o vetor se transforma, posso por aqui tentar fixar, só lembrar que só então que o x mais se transforma com E a ômega e o x menos se transforma com E a menos ômega. É bem fácil da gente lembrar. Muito bem, porque aí depois a gente vai poder definir V mais e V menos, né? Então vamos pensar o seguinte: gama 0, gama 1, gama 0, gama 1 é o sigma 3, né? Então isso aqui ficou psi dagger sigma z psi.
Então, V0, vamos dizer, vamos dizer assim, vamos dizer assim, V0 é psidagger psi. Então, eu pudesse pegar até um escritor de Majorana. Talvez eu pudesse pegar até um escritor de Majorana, porque aí já fica trabalhando com tudo real. Deixa eu ver só uma coisinha agora, só. Quando nós estamos em 4 dimensões, nós vemos o seguinte, que psi barrado, gama mi, psi é identicamente nulo no escritor de Majorana. Vamos pegar esse aqui em geral. Psi barrado, gama mi, ki. Vamos pegar esse aqui linear fermiônico. Vamos tirar o conjugado de carga. Então vamos pensar o seguinte, vamos tirar o conjugado. Vamos tirar o transposto disso aqui. O transposto disso aqui é igual a ele mesmo. Só que é um sinal menos, né? Vou pensar o seguinte, vou fazer isso. Psi barrado, mi, psi. Deixa eu fazer. O transposto dele é igual a ele mesmo, né? Isso aqui é um número, tá certo. Isso aqui é um número. Aqui no espaço espinorial é um número. Então, se isso aqui é um número, não, quer dizer, são as duas coordenadas do vetor, mas do ponto de vista dos espinores, né, isso aqui, para gama 0 é um número, para gama 1 é outro número. Então, o transposto é igual a ele mesmo. Agora, por outro lado, vamos usar as propriedades da transposição, lembrando os espinores anticomútuos. Então, isso aqui é menos que transposto, gama mi transposto, psi barrado transposto. E a gente começa a colocar C menos 1C, C menos 1C. Então a gente sabe que menos que transposto C menos 1 é o, vamos ver depois, agora está ligado, vamos pegar, quando a gente pega que C é C que barrado transposto. Estou tirando isso aqui. Vamos tirar, isso aqui não estou definindo Majorana não, isso aqui é um espinor conjugado de carga qualquer. Vamos tirar o transposto disso aqui, então vai ficar aqui C. Vamos tirar o transposto disso aqui, então vamos tirar o barrado disso aqui, vai ficar assim. Que C, vai ficar C, que barrado? Que dagger, gama 0, transposto. Então, que C é C, gama 0, transposto, que está. C, gama 0, transposto, C menos 1, C. Aí vai ficar menos gama 0, C, que está. Isso aqui é o famoso conjugado de carga. Vamos tirar o barrado do conjugado de carga. Que C barrado. Então vai ficar que C barrado. Então vai ficar, quando eu barro, eu vou pegar o espinor, menos gama 0, C que está, barrado, dagger, gama 0. Essa é a definição do barrado desse espinor. Então vai ficar menos que transposto, C dagger, que é o C menos 1, e gama 0 transposto, gama 0 dagger, que é gama 0. Vai ficar gama 0, que é 1. Então, menos que transposto, C menos 1. Então, tá legal. Então, menos que transposto, C menos 1, é o que C barrado. C gama menos 1, C gama mi transposto, C menos 1 é menos gama mi. E C barrado transposto, C. Então a gente mostra que esse linear aqui, C barrado, gama mi, que é igual a menos que conjugado de carga barrado, gama mi, psi conjugado de carga. Tá certo? Então, se esses espinores aqui forem para o mesmo espinor, isso vai ficar psi barrado, gama mi, psi igual a menos psi c barrado, gama mi, psi c, se os espinores forem iguais. Só que se eles forem Majorana, psi c igual a psi. Se eles forem Majorana, essa grandeza aqui, se ambos forem Majorana, essa grandeza é identicamente nula. Então, nós vamos pegar espinores de Majorana, vamos deixar assim mesmo. Tá legal, só para lembrar disso. Então, eu estava pensando, se eu pudesse pegar espinores de Majorana, já pegava tudo nela. Vamos deixar assim. Muito bem, então vamos lá. V0 é psi dagger psi, então é psi 1 estar.
Psi1 mais Psi2 estar Psi2. E V1 é Psi1 estar Psi1 menos Psi2 estar Psi2. Estou construindo esse vetor a partir desse espinor. Então, V0 mais V1 sobre raiz de 2 é o V+. Que é igual, então, se eu somar, vai ficar duas vezes, né? Sobre, aí vai ficar duas vezes, mas aí vai ficar sobre raiz de 2, vai ficar, Raiz de 2. aqui é o raiz de 2 no denominador, vai dar uma raiz de 2, né? Vai ficar duas vezes, não é isso? Se 1 está, se 1. Aí coloca Aí raiz de 2 bota, na frente. bota raiz de 2 aqui, obrigado. Muito bem. E V0 menos V1 sobre raiz de 2 é igual ao V menos. Então vai dar de novo raiz de 2, não é isso? Psi2 está Psi2. Aí a gente vê o seguinte, por uma transformação de Lorentz, V+, a transformação de Lorentz, se eu pegar um V'', se eu fizer uma transformação de Lorentz, V'' vai ser igual a raiz de 2, Psi1 linha estar Psi1 linha. Mas só que a gente viu que V mais linha é exponencial de ômega, V+. Então, para eu ter um exponencial de ômega aqui, esses dois caras, né, vão ter que se transformar de tal maneira que aqui eu tenha V mais raiz de 2, né, quer dizer, V mais linha é igual a exponencial de ômega V2. Então, eu vou ter que ter, tá certo, aqui, vamos botar assim, exponencial de ômega V2, mas quem é, então vai ficar exponencial de ômega, mas quem é V+? É raiz de 2, Psi1 estar, Psi1 e o Psi1 estar, Psi1. Então, isso aqui é o V mais linha, é ômega V+. Aí eu estou escrevendo, é ômega V+. Então, se eu comparar isso aqui com isso aqui, eu tenho que ter Psi1 linha igual a exponencial de ômega sobre 2 Psi1. Porque se as fases se cancelassem, isso aqui ia dar invariante, não pode dar invariante. Então, o único jeito é esses dois aqui. Então, o espinor Psi1, a parte superior do espinor, tem essa transformação de Lorentz. Tá? Então, o espinor se transforma com E ômega sobre 2. Agora, quando eu pegar o V- vai se transformar com E menos ômega. Então, Psi2 linha vai ser exponencial de menos ômega sobre 2 Psi1, o que faz sentido, porque a gente sabe que o espinor se transforma sempre com a metade do vetor. Né? Então, a gente tirou as transformações dos espinores. Então, por que eu estou dizendo isso assim? Porque quando a gente pegou o nosso espinor, nós estamos trabalhando, né, nessa base aqui, em que essa matriz aqui está fazendo o papel da equidade. Então, se eu pegar um espinor de Majorana, um espinor de Weyl, se eu pegar qualquer espinor, né, vamos dizer assim, pegar qualquer espinor, eu posso decompor ele numa parte left e numa parte right, é isso que a gente está fazendo. Né? Então, o nosso espinor Psi, que é Psi1, Psi2, se eu jogar 1 mais sigma 3 sobre 2 em cima do Psi, vai dar isso aqui, o Psi. Então, quer dizer, isso aqui é o nosso Psi left é o Psi1, 0. E o nosso Psi right é o 0, Psi2. Certo? Porque se eu jogar 1 mais sigma 3, 1 mais sigma z sobre 2 em cima do Psi, vai sair para mim o Psi1. E se eu jogar 1 menos sigma 3, 1 menos gama 3, perdão, sobre 2 em cima do Psi, vai sair o Psi2. Então, nessa base que nós estamos trabalhando, quando eu arrumo o meu espinor em duas componentes, a parte de cima já é a parte left e a parte de baixo já é a parte right. Por quê? Porque a matriz de quinalidade está saindo em diagonal. E realmente essa base aqui é muito oportuna, porque essa influência é uma base de Weyl, porque as matrizes gama são antidiagonais.
Então, quando as matrizes gama são antidiagonais, a matriz de quiralidade sempre sai diagonal. Então esse aqui é, por acaso, por essa escolha de base, o psi1 já é o psi-left e o psi2 já é o psi-right. Perfeito. Então, isso está mostrando o seguinte, o psi1 se transforma com a exponencial de ômega sobre 2. Então, o psi-left, linha, ele vai com exponencial de ômega sobre 2 psi-left. E psi-right, linha, vai com exponencial de menos ômega sobre 2 psi-left. É isso que nós chamamos de peso de Lorentz. Então, os bósons têm peso de Lorentz mais 1 menos 1, os vetores, né? V mais 1, V menos 1, e os espinores. O espinor left tem peso de Lorentz meio, e o espinor right tem peso de Lorentz menos meio. Então, aí agora que a gente vai poder falar. Então, se eu falar, e nós falamos, é possível definir espinor de Majorana-Valley. Então, se eu tiver um espinor de Majorana-Valley, ele pode ser Majorana-Valley left ou Majorana-Valley right. Vamos dizer que eu escolha, a gente prefere a esquerda, né? Então vamos dizer que a gente escolha o Majorana-Valley left. Então, se eu escolher o Majorana-Valley left, o meu espinor de Majorana, então o meu epsilon, eu vou escolher minha coordenada de Majorana, então eu vou trabalhar com superespaço em que o meu θ seja left. Então, é uma transformação de Lorentz, né? Vou botar assim. Θ, linha, transformação de Lorentz, vai ser exponencial de ômega sobre 2 θ. E é claro, se eu vou fazer uma translação de superespaço, epsilon tem que ter o mesmo peso de Lorentz. Então, eu estou trabalhando com os espinores de Majorana-Valley left. Então, está aqui. Agora, a minha transformação de supersimetria, nós sabemos, ela tem que pegar, combinar o parâmetro com a coordenada. Se esses dois aqui são, se eu multiplicar epsilon por θ, eu ganho E elevado a ômega. Certo? Então, eu vou... Mas E elevado a ômega é o peso do V+. Então, a minha supersimetria, ela vai ser assim. X mais I epsilon θ. I porque se eu tirar o conjugado disso aqui, vai ficar menos I, θ estar, epsilon estar. Mas como tudo é Majorana, tudo real, fica assim. Mas aí esses caras anticomutam, então isso aqui é mais I epsilon θ. Então eu preciso colocar esse I para isso aqui ficar real. Agora o X menos não se transforma. É uma transformação de SUSY. Então, a transformação de SUSY, por isso é chamada de meia supersimetria. Ela só atua no setor mais, no estudo do espaço-tempo. Eu não tenho supersimetria no setor menos. Então, essa é uma supersimetria, vamos dizer assim, uma supersimetria left. É uma supersimetria N igual a meio left. Então, ela está atuando só no setor X+. Desculpa tudo isso aí para a gente chegar a isso, porque isso aí são coisas assim que não são óbvias, quer dizer, fácil, mas não é óbvio, né? Estou só instruindo vocês, foi um pouco rápido, mas os cálculos são muito simples. Então, isso é o que a gente chama de uma supersimetria. Se fosse uma supersimetria right, ela ia atuar só nesse setor. Esses caras aqui iam ser right-handed, seriam os pedores de Majorana-Valley right, aí o peso seria menos ômega sobre 2, então eu preencher. Então, isso aqui é a nossa supersimetria meio, né? Agora, só uma questãozinha dos términos, por causa dos graus de liberdade. Vamos fazer aqui o seguinte, vamos pegar a equação do Dirac, I, gama mi, dmi, psi, igual a zero. Pegar o ferro sem massa, só olhar isso aqui em duas dimensões. Deixa eu ver se a gente pode fazer assim, né? I, gama mi, dmi, vamos olhar essa expressão, vamos fazer o seguinte, vamos olhar essa expressão o espinor, vamos olhar essa equação em geral. Vai ficar I, gama 0, ddt, psi, mais I, gama 1, d1, psi, igual a 0. Tá certo. A matriz de gama 0 nossa é sigma y, né? Vamos ver se vai valer a pena fazer assim, então vai ficar assim.
Vamos tirar esse I daqui. Então vai ficar assim, é tudo antidiagonal. Então, essas duas matrizes, gama 0 e gama 1, estão fora da diagonal. Então não tem nada aqui, nem aqui. Então nós vamos ter gama 0 DDT, vai ficar menos I DDT. E gama 1 é I sigma x, vai ficar mais I dx. E aqui embaixo vai ter 0 menos I 0, vai ficar I DDT e mais I dx. Vamos tirar esses i's então, porque tem um I global. Então tiramos os i's. Isso tudo aqui atuando em psi1, psi2, igual a 0. Então a gente tira o seguinte, menos DDT mais DDX atuando em psi1 é 0. E DDT mais DDX atuando em psi2 é 0. Enfim, agora vamos lembrar. X mais, vamos botar assim, DDT, derivar em relação a T, é derivar em relação a X mais e derivar X mais em relação a T. Derivar em relação a X menos e derivar X menos em relação a T. Vamos fazer assim. Então, derivar em relação a X mais, vamos fazer o contrário, derivar. Vamos fazer assim. Agora, derivar x mais em relação a t, dá aquele fator 1 sobre raiz de 2, que x mais é x0, na verdade, vou botar aqui menos, botar assim d0, porque a gente dá as outras coordenadas, d0, ddt é d0 e x é a coordenada, vamos fazer assim. Então vai ficar, derivar em relação a 0, é derivar em relação a x mais, derivar x mais em relação a x0. E derivar em relação a x menos, derivar x menos em relação a x0. Então, x mais é x0 mais x0 mais x1 sobre raiz de 2. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 2 só v mais. E x menos é x0 menos x1 sobre raiz de 2. Mais 1 sobre raiz de 2, V menos. E o D1, de novo, regra da cadeia, vai ficar derivar em relação a x mais, derivar x mais em relação a x1. E derivar em relação a x menos, derivar x menos em relação a x1. Então, x mais x0 mais x1, só vai ficar 1 sobre raiz de 2, V mais. E x menos é x0 menos x, vai ficar menos 1 sobre raiz de 2, d menos. Então, d0 mais d1, cancela isso, dá o fator raiz de 2, mas é tudo igual a 0, não importa. Então, d0, então menos d0 mais d1 é menos d0 mais d1. Cancela o d mais, vai ficar menos, vai ficar d menos se 1 igual a 0. E aqui embaixo, D0 mais D1 vai ficar D mais psi2 igual a 0. Então, está mostrando o seguinte. O espinor psi1, a componente psi1 é justamente a parte left do espinor. Então, está mostrando o seguinte. Os espinores do tipo left, eles só dependem de x mais. E os espinores tipo right, esses aqui são os espinores right, são aqui de baixo, são right, eles vão depender só do x menos. Então, é por isso que a gente fala de meio grau de liberdade, porque o espinor left, ele não consegue se propagar ao longo da direção x menos. E o espinor right não se propaga ao longo da direção x mais. Por isso que a gente fala, então, meio grau de liberdade. Porque ele escolhe só metade do cone de luz, né? Ou ele vai trabalhar só no x0, o x mais, né? O x mais é x0 mais x1, que é aquela reta assim, e o x menos é essa reta, x0 menos x1. Tá? Então, é por isso que a gente fala que os espinores
né, de Majorana vai, tem meio grau de liberdade. Eles são reais, né, que só dependem de uma coordenada. Então essa que é a questão. Então lá em teoria de cordas, quando você fala de os left movers e os right movers, está te dizendo que tudo que é left mover é tudo que se propaga na direção do x+, né? Porque x0 e tudo que é right mover se propaga na direção do x-, tá certo? Está claro? Não sei? Então, se a gente quiser passar, se a gente quiser na aula até 7h30, se a gente quiser passar de uma supersimetria de 3 dimensões para 2 dimensões, a gente pode passar por uma supersimetria plena, n igual a 1, quer dizer, eu pego o espinor de Majorana em 3 dimensões e vou trabalhar com o espinor de Majorana em 2 dimensões. Agora, eu posso sair de um espinor de Majorana em 3 dimensões e pegar só ele é Majorana em 3 dimensões e é Majorana em 2 dimensões. Mas se eu pegar só a componente, aí quando eu vou para 2 dimensões, eu pego ou a componente left ou a right. Aí eu posso definir supersimetria left ou a supersimetria right. E aí vocês podem pensar, quer dizer, quem quiser construir, pode fazer a mesma coisa, todo o procedimento da supersimetria. Define o supercampo. Então, o nosso supercampo, nessa supersimetria aqui, ele vai depender de x+, x- e θ. Aí a gente define o supercampo, né, por aquela relação, né, do gerador. A gente define o supercampo de tal maneira, né, que o φ, né, de filinha de x+, x- θ seja o φ de x+ linha, x- linha, θ linha. Aí a gente faz aquela famosa, admite ponto de vista ativo, né? E aí a gente está dizendo, né? Isso aqui é o φ de x+ mais πx com θ, x- θ mais epsilon. Aí faz a expansão. Vai ficar φ de x+, x- θ mais π epsilon θ, derivada em relação a x do φ, mais epsilon derivada θ do φ. Então a gente tem que delta φ, que é filhinha menos φ, delta φ de x+, x- θ é igual a, posso botar aí, fator esse epsilon, então fica derivada em relação a θ mais i θ d mais φ. E aí, então defino o gerador. Então aqui é o gerador da supersimetria. Aí quem sabe o gerador, tira a derivada covariante, aí faz a álgebra de derivada covariante, sabe? Vocês podem refazer, aí definir o que é matéria nessa supersimetria, pode definir campo de Gauge também. Nossa, derivada, tá? A gente vai colocar aí, a derivada vai com sinal, né? Vai com sinal aqui. Isso aqui é a carga, e aí a derivada vai com sinal oposto. Então é isso que eu estava querendo dizer para vocês. Vocês podem, quer dizer, isso que a gente aprendeu fazer em 3 dimensões, eu posso estender para outras supersimetrias. Eu peguei o caso da supersimetria em 2 dimensões, porque quem vai estudar teoria de corda, ou vai ler algum paper de teoria de corda, pode ouvir falar dos right movers, left movers, ver a supersimetria, falar de supersimetria n igual a meio. Né? Então você começa a ter supersimetrias do tipo meio zero, que é a supersimetria que está só no setor left. Pode ter 0,5, que é a supersimetria que está no setor right. Aí você pode ter uma supersimetria 2,0, que são duas supersimetrias, ou então você pode dizer uma supersimetria 1,0 e 0,1. Essa é a supersimetria, uma supersimetria no setor left, uma supersimetria no setor right, duas supersimetrias no setor left, duas supersimetrias no setor right. Você pode aí fazer, o que vão ser duas supersimetrias no setor left? Pegar, colocar dois, se
você tem duas supersimetrias, você pode fazer uma supersimetria com um parâmetro epsilon e uma segunda supersimetria com um outro parâmetro, epsilon 1, epsilon 2, por exemplo. E aí você compõe as supersimetrias assim. Então você pode fazer supersimetrias estendidas, left to right. Então eu vou deixar isso com vocês, porque fica como quem tiver interesse nisso. E aí quem tiver interesse nisso, aqui no grupo, a gente na década de isso aí era uma coisa que estava muito em moda, 88, 89, e aqui, assim que eu cheguei aqui, as primeiras teses que eu orientei, eu estava mexendo com isso, foi nisso aí. Quer dizer, se alguém quiser dar uma olhada, pode ir no CBTF Index, quem fez teses de mestrado, uma revisão, se quiser fazer como era a dissertação de mestrado, eu pedi para fazer uma revisão, vocês podem ir lá nas defesas de 1989, que é Marco Aurélio, Mike, ele hoje é professor lá na Federal de Santa Catarina, no Nike, ele fez supersimetria, chamada supersimetrias heteróticas, foi a dissertação de mestrado dele. Depois teve a tese em 1991, Carlos Alberto. Do Ceará. O Carlos Alberto do Ceará, exatamente. Carlos Alberto Santos Almeida. Aqui foi tese de doutorado. Carlos Alberto Santos Almeida. E teve uma tese de doutorado, acho que foi de 1992. Maurício Então essas são as teses assim, essas teses mexeram bem com a dissertação do Marco e as teses do Carlos e do Maurício, elas mexeram bem com supersimetrias heteróticas, essas supersimetrias 0, 2, 0. Então, se alguém quiser ter interesse, vai lá. Agora, claro que lá a gente dá referência de papers da época também, mas eles, como foi uma tese, eu lembro que eles fizeram uma boa revisão, que aqui não tinha ainda nenhuma atividade desse tipo, como ninguém aqui conhece isso, então faz um capítulo bom de revisão. Então, o que Mike fez em cima disso, trabalhou modelos de Gauge e tal. O Carlos Alberto já ficou mais voltado para os modelos sigma não lineares, e o Maurício mexeu também com o modelo sigma não lineares em Young Mills. Então, é só para quem quiser assim, ver, treinar. Hoje não é um assunto importante, assim, não é um assunto de primeira linha, é um assunto meio nostálgico. Mas, para o nosso curso aqui, eu estou colocando só para vocês assim, aprenderem, verem que tudo que a gente fez lá faz aqui. A única coisa que mudou, então qual é o problema da supersimetria? É o espinor. Depois que a gente acertou o áudio espinorial, aí sai tudo igual. Aí vai lá, faz super espaço. A questão toda é definir bem os espinores, no nosso caso, as duas dimensões, a questão do peso de Lorentz, e duas dimensões é oportuno, porque as transformações, é o único espaço onde as transformações de Lorentz se fatoram. Você tem um setor que não se comunica com o outro por transformação de Lorentz. O X+, qualquer transformação de Lorentz mistura X0 com X1, mas não mistura X+, com X-. Então é mais conveniente em duas dimensões, às vezes, trabalhar com X+ e X- e ver a repercussão disso no setor espinorial. Então os espinores também, os espinores left não se misturam com os espinores right, fica claro isso, e o peso deles, então a gente pode compor espinores left para formar X+, e espinores right para formar X-, sei lá, certo? Então vou deixar para a próxima aula a gente entrar em igual 1 igual a 4. Eu vou sugerir o seguinte, não é a coisa mais didática do mundo, assim, não é a coisa que se faz no momento, mas eu acho que é a coisa mais didática. Primeiro, eu acho sempre bom a gente olhar supersimetria olhando os espinores inteiros, não quebrando os espinores. Então, hoje, quando a gente faz supersimetria em 4 dimensões, a gente usa espinores de Majorana na notação de Fari. E aí cria uma série de convenções para tratar disso. Eu vou fazer isso depois, mas é como a gente fez aqui. Para entender essas convenções, é preciso primeiro trabalhar com o espinor inteiro, como a gente fez em 3 dimensões. Depois, se quiser, quebra, faz a métrica, faz coisas assim. Então, esse trabalho aqui do Salan e do Stracidi é um trabalho onde eles introduzem o conceito de supercampo. Superfields. Eu vou
me basear um pouco nesse trabalho para fazer a próxima aula, Superfields and... Nessa época se falava muito sobre supersimetria, era ferro igual Z. Sim. Essa lanche dessa aqui. Tem um Physical Review de 11 1975, página 1521. É um trabalho muito bom, autoexplicativo, e eu vou me basear nele para fazer supersimetria em 4 dimensões e trabalhando nos tenores de Majorana nas 4 componentes. O que se faz hoje, depois o próprio Salange para esse dia também acabar adotando, é espinores de Majorana na representação de Weyl, que aí quebra os espinores em dois, aí tem aquela questão dos índices alfa, dos índices alfa ponto, trabalhar com setor alfa ponto. Porque é simples, mas é bom primeiro a gente ver a coisa inteira. Agora, eu gosto de trabalhar com a coisa inteira também, porque muitas vezes a gente faz cálculos em componentes, são cálculos longos, e fica tudo quebrado. As expressões ficam muito grandes, porque os estenores estão todos despedaçados em componente left e right. Então, no final, você tem que voltar, recompor o estenor de Majorana a partir dos estenores de Weyl. Eu acho mais vantagem no primeiro momento a gente trabalhar com o estenor inteiro, a extensão de supercampo fica um pouquinho maior, mas a gente sente mais o que está acontecendo. Quando a gente tiver compreendido como a coisa funciona, a gente passa para a notação atual, tá bom? Só que só na semana que vem a gente se encontra para começar. Então, isso aqui eu não fiz isso aqui hoje, tá? A próxima vez a gente começa com ele igual ao meio. Beleza. Depois é sexta-feira, né? Isso. Então, amanhã não quer aula, eu vou deixar o papel amanhã, tá? Vou dar aula. Ah, amanhã tem aula. 10h30. Foi 10h30, tem aula direto para cá, tá certo? 10h30, né? Isso. Então,